Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso, neste exato momento, poder compartilhar com você a bendita palavra de Deus, a palavra que muda, a palavra que liberta, e no final ela te leva para o céu. Aleluia! Por isso eu quero, neste exato momento, pedir a vossa atenção, você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você é nosso convidado, ouvir da parte de Deus essa palavra. Uma palavra que vai transformar a tua história, a tua vida. Amém? Por isso eu quero pedir a vossa atenção. Você que tiver uma Bíblia católica, você que tiver uma Bíblia evangélica, uma Bíblia na sua casa aí, guardada, eu gostaria que você catasse, pegasse ela e abrisse em referência ao assunto onde nós vamos conversar, onde nós vamos meditar nesta palavra aqui, dentro das Escrituras. E eu peço a vossa atenção, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nessa tarde linda, maravilhosa, que Deus nos fez, que Deus nos deu, com saúde. E eu quero pedir a vossa atenção. Amém? A passagem de hoje, onde nós vamos meditar aqui na palavra de Deus, está registrado aqui no Evangelho de Marcos. Aqui está registrado tanto aqui na Bíblia Evangélica, como também está registrado também na Bíblia Católica. Você que é católico, você também pode meditar lá na Bíblia Católica. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a bendita palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim a palavra. E outra vez, quem? Jesus. Começa outra vez, pois então existia outras vezes que ele tinha ensinado através de parábola. E por isso que o texto começa assim, dizendo, olha, outra vez começou a ensinar junto ao mar e assentou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábola e dizia da sua doutrina. Aleluia, né? Observe que nesse texto aqui, até nós lemos aqui, com certeza não existirá nenhuma dificuldade de compreender, né, o assunto aonde Jesus queria chegar com essa explicação. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz aqui o texto que ele estava na beira-mar. O texto bíblico, ele estava à beira-mar e existia ali uma grande multidão. Imagine aí uma grande multidão que você não consegue ver o final. E como tanta gente existia, né, naquele lugar. E Jesus queria trazer uma mensagem. Jesus queria trazer uma palavra aos corações daquelas pessoas. Quem sabe hoje é o dia que Jesus também está trazendo essa mensagem ao teu coração, à tua vida, você que está nos ouvindo. Aleluia. Aleluia. Jesus está trazendo essa mensagem ao teu coração. Naquela época, né, Jesus estava trazendo a mensagem para aquela grande multidão que estava à beira-mar. Hoje, você pode estar na beira-mar também, ou você pode estar em casa, no trabalho. Eu não sei, meu amigo, onde você se encontra. Eu não sei. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas estou aqui, trazendo a boa notícia. Jesus disse assim na sua palavra, ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Então eu estou aqui cumprindo o ide de Jesus, trazendo para você essa informação aqui do Evangelho, do Evangelho de Marcos, capítulo 4, falando sobre a passagem, sobre a parábola do semeador, a parábola do semeador. Aleluia. E Jesus aqui no versículo 2, como nós acabamos de ler, diz o seguinte, ensinava-lhe muitas coisas por parábola, dizia da sua doutrina.
Ele trazia ensinamento da sua doutrina, né? E ele diz aqui no versículo 3, ouvi, eis que saiu o semeador, a semear. 4, aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Ou então uma parte da semente, né, caiu aonde? À beira do caminho. Portanto, não estava no caminho. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é o caminho. Essas pessoas aqui, ela não estava no caminho. Quem sabe você também, né? Estava à beira do caminho. Né? Quem está à beira do caminho não está no caminho, está à beira. E essas pessoas aqui, diz aqui o texto bíblico, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 4, e aconteceu que o semeador, ele, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comerá. 5, e outra caiu entre pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Veja aqui um ponto de interrogação aqui, né? Um ponto que a gente vamos entender a gravidade e a profundidade deste versículo aqui, no 5. Diz que uma parte da semente caiu junto o quê? Em uma terra. Mas a terra não tinha muita terra. Você que é agricultor, você que trabalha, né, na agricultura, você sabe muito bem que se um grão, né, de milho, um grão de feijão, ela cai em cima de algo, em cima de uma terra dura, e que não tenha muita terra por cima dela, ela pode até nascer, mas ela não vai ter muita insistência. Ela não vai ser de muita duração. Com o período do sol, que quando chegar, ela vai cercar aquele ambiente ali, aquele lugar onde aquela semente se encontra, e logamente ela vai morrer. Por isso é preciso se aprofundar, né? Tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Você vê que ocorrerá nos dois, você vê. No mundo físico, na entrada da semente, quando a semente cai num lugar que não tem muita terra, você vê que com facilidade a semente vai lá e morre. No mundo espiritual, a mesma coisa. Não muda quase nada. Se você não se aprofundar dentro da leitura, dentro da palavra de Deus, como diz o texto bíblico, né? Quando vier as tribulâncias, quando vier as dificuldades da vida, automaticamente você morrerá, porque não tem profundidade. Né? Você entendeu a lógica da coisa? Glória a Jesus. Versículo 5, onde nós estava aqui meditando. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz aqui que, no versículo 5, diz que nasceu logo. Olha, né? A semente nasceu logo, né? Mas porque não tinha terra profunda. Não tinha terra profunda, né? Mas nasceu logo, né? Versículo 6. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Olha aqui as consequências. Outra caiu entre espinho, e crescendo os espinhos, sufocará, e não deu fruto. Outra parte aqui no versículo 7, a bendita palavra de Deus está dizendo que outra parte da semente, ela caiu aonde? Entre os espinhos. Você que é agricultor, você sabe muito bem, né? Quando você lança põe uma mão cheia de feijão, de milho, de grão, eu não sei que tipo de grão você pode usar na sua terra, onde você trabalha, e você pega aquela semente, você lança com a distância, e aquela semente ela vai, e ela cai às vezes em terras boas, né? Aqui simboliza o que está chamando a atenção do nosso coração,
É como diz o texto bíblico, Jesus está lançando a semente. Aqui eu estou lançando também a semente, que é a palavra de Deus. Uma boa parte vai cair em diversos lugares, em diversas terras, em diversos corações. Coração endurecido pelo tempo, às vezes coração espinhoso, preocupado com as coisas desta vida, não quer abandonar a velha criatura, não quer abandonar o mundo, não quer abandonar os velhos costumes, as velhas condutas, e ocorre o quê? Sufocará a palavra. A palavra não vai ter o efeito. Né? Deus espera que tenha o efeito necessário, mas por causa dessas atitudes, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar a velha conduta, a sufocará a palavra. E a palavra vai ficar ali, sufocada. Como diz o texto bíblico, né? E outra, caiu em espinho, e crescendo os espinhos sufocará, e não deu fruto. No versículo 8, e outra caiu em boa terra, e deu fruto. E vingou, e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. No versículo 9, aqui de Marcos, capítulo 4, Jesus nos dá aquela alerta, aquele puxão de orelha. Quem sabe ele está nos dando esse puxão de orelha para mim, para você que está nos ouvindo. Não é por acaso, né, que essa palavra vai chegar até você. Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião. Eu não estou aqui para falar de religiões. Eu estou aqui falando de uma pessoa que o nome dele é Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. É ele, é através dele, é para ele que estou falando, é através dessa pessoa que eu estou aqui relatando. A Bíblia diz que aqui no versículo 9, ele nos dá aquele puxa-arranco de orelha, dizendo aqui, olha, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Aquele que tiver ouvido para ouvir, que ouça essa passagem. Aleluia! Louvado seja o nome do seu Jesus. Agora, quem sabe você, meu amigo, você, minha amiga, você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a uma religião, quem sabe que essa colocação bíblica que eu lhe trouxe hoje, nessa tarde, eu não sei que horário que você vai se deparar com essa passagem, mas eu creio que essa palavra ela vai trazer o efeito necessário para a tua vida. E às vezes você fica perdido no meio de tantas essas informações que chegará ao teu ouvido. Você sabe, mas eu não entendi quase nada. O que significa cada cada colocação que Jesus fez aqui. Calma, eu vou te explicar. A palavra de Deus diz aqui, né, em Marcos capítulo 4, no versículo 14, ele vai explicar, né, a parábola. Ele vai explicar o significado da parábola. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Diz assim a bendita palavra de Deus, no versículo 14. Ele vai explicar. Olhe, observe. O que semeia a palavra, o que semeia a palavra de Deus, olha, semeia a palavra. Né? O que semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são quem? São aqueles em quem a palavra é semeada, mas não tem eles ouvido. Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada ao seu coração. No versículo 15. Observe, né? O que Jesus está chamando a atenção. Ele está dizendo que no versículo 14, o que semeia o quê? A palavra. É como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou semeando o quê? A palavra de Deus. No versículo 15. No momento que eu estou semeando a palavra, a semente diz a palavra de Deus que a semente vai o quê? Cair, ou caiu, junto àquelas pessoas que estão à beira do caminho. Eles vão ouvir a palavra. Eles vão ouvir. Agora, a decisão não é deles, é de Deus. Não é de Deus, é dele. Ele tem que tomar a decisão, vir para o caminho. Porque a palavra de Deus está nos orientando isso. Está chamando ele a essa atitude. Como diz o texto bíblico aqui, ó, no versículo 15. Os que estão junto ao caminho são quem?
aqueles que a quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo, ó, eles ouvem a palavra. Mas como eles demoram de ter a atitude, de tomar aquela atitude de dizer, eu não quero Jesus. O que ocorre? Eles ficam pensando, aí imaginamos que na sua mente correrá aquele filme, né? O que farei? Né? Quer dizer que eu vou largar tudo? Eu vou largar o mundo, vou largar minha bebida, vou largar meus vícios, eu vou largar o mundo, vou largar as festas, né? Eu vou largar as coisas erradas que eu gosto, né? Que eu gosto. Não. O que ocorre automaticamente, como ele ficará em dúvida, Satanás vem logo e arrebata a palavra que foi pregada. Como diz o texto bíblico aqui, ó. Né? Como termina o texto, o versículo. No versículo 15, a parte B. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Da mesma sorte é os que recebem a semente sob os predegais, as quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe, mas não tem raiz em si mesmo. Observe o versículo 16. Será da mesma sorte, será da mesma forma aquelas outras pessoas que vão receber a palavra, né? Que vão receber a palavra, mas vão ser de pouca duração. Pode até receber, né, com alegria. Você com certeza conhecerá muitos que se converteram ao cristianismo, mas com o caminhar da vida cristã, com a dificuldade que verá, porque a palavra de Deus ela não mente isso. Ela diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus nunca ofereceu flores, né? Jesus nunca ofereceu, né, vida ótima, boa, para quem recebe ele como Salvador. Não, de jeito nenhum. Jesus sempre disse assim, olha, vocês vão me obedecer, vocês vão me aceitar, mas olha, fique firme, porque as lutas vão vir, as dificuldades vão vir. Por isso que quando ele diz assim, ó, tenha bom ânimo, né? Porque neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. As dificuldades vão vir, mas eu estarei com vocês. Eu vou ficar com vocês. Por isso que a pessoa que recebe a palavra, né? Muitos recebem a palavra, mas a dificuldade vem. Como elas não estão firmes, como elas não estão aprofundadas na palavra de Deus, ela não tem aquele alicerce dentro da palavra de Deus, aquela profundidade necessária. O que ocorre? Quando vem a dificuldade, os problemas da vida, levará a pessoa junto com as dificuldades. No versículo 17. Mas não tem raiz em si mesmo. Olhe, não é uma pessoa profunda na palavra. A pessoa pode até crer, mas não tem uma profundidade, não tem uma intimidade com Cristo, né? Leva Jesus apenas de ouvir falar. E isso é um perigo na vida espiritual, né? Não podemos viver uma vida, né, só de ouvir falar. Tem de ser praticante. A Bíblia diz clara, não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, né? Você vê que a palavra de Deus diz aqui no versículo 17, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, são temporário. Depois de sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Como você tem ouvido falar, como você tem visto, muitas pessoas têm se escandalizado, têm deixado a palavra, têm largado o evangelho, têm largado de mão tudo, a sua vida espiritual, né? Por não dar ouvido à palavra de Deus. Versículo 18. Outros são os que recebem, né? A semente entre espinho, as quais ouve a palavra. Olha, são pessoas, a palavra de Deus está dizendo aqui que são pessoas que até recebem a palavra. São pessoas que, né, veja que o texto bíblico diz o seguinte, que são pessoas que se dedicam, acham a palavra de Deus até bonita, linda. Observa o texto bíblico. Ó. Outros são os que recebem. Você vê que ela não nega a palavra, mas recebe a semente
que a semente simboliza a palavra de Deus. Entre os espinhos, são pessoas que estão sobre os espinhos, a qual ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas,